Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Você já parou para pensar por que está cada vez mais difícil se concentrar? No livro Foco Roubado, Johan Hari revela como o mundo está sequestrando a nossa atenção. Acompanhe comigo esse capítulo. Força número 4. O colapso da leitura sustentada. Há uma incrível livraria no extremo oeste de Provincetown que se chama Times Used Books. Você entra aí na mesma hora, inala os eflúvios intensos que vêm daqueles livros antigos, empilhados por toda parte. No verão, eu ia lá quase diariamente para comprar mais um livro para ler. Havia uma jovem que trabalhava no caixa, muito inteligente, e ficava batendo papo com ela. Toda vez que ia lá, eu notava que ela estava lendo um livro diferente. Um dia Vladimir Nabokov ou Joseph Conrad, outro dia Shirley Jackson. Uau, eu disse, você lê rápido. Ah, ela respondeu que nada, não leio rápido não. Só consigo ler o primeiro capítulo ou os 2 primeiros. Perguntei, é mesmo? Por quê? Ela respondeu, acho que não consigo me concentrar. Ali estava uma jovem inteligente, com farto tempo disponível, rodeada por muitos dos melhores livros já escritos e com vontade de lê-los, mas que só ia até o primeiro ou segundo capítulos, e então sua atenção pifava, como um motor avariado. Perdi a conta das inúmeras pessoas que conheço e que dizem a mesma coisa. Quando conheci David Ulin, crítico de livros e editor do Los Angeles Times, por mais de 30 anos, ele contou que havia perdido a capacidade de ler com profundidade por longos períodos, porque toda vez que tentava isso era atraído de volta para a empolgação das conversas online. É um homem incrivelmente inteligente, cuja vida girou em torno de livros. Achei desconcertante. A proporção de norte-americanos que leem livros por prazer está agora no nível mais baixo já registrado. O American Time Use Survey, levantamento americano do uso do tempo, que estuda uma amostra representativa de 26 mil norte-americanos, descobriu que entre 2004 e 2017, a proporção de homens que leem por prazer caiu 40% e a de mulheres teve redução de 29%. A empresa Gallup, de pesquisas de opinião, descobriu que a proporção de norte-americanos que nunca haviam lido um livro em um ano qualquer triplicou entre 78 e 2014. Cerca de 57% dos norte-americanos agora não leem um livro sequer em um ano típico. Isso escalou a ponto de, por volta de 2017, o norte-americano médio passar 17 minutos por dia lendo livros e 5,4 horas ao telefone. Quem sofreu mais foi a ficção literária complexa. Pela primeira vez na história moderna, menos da metade dos norte-americanos leem literatura por prazer. O tópico foi menos estudado na Grã-Bretanha, mas parece que as tendências são similares ali e em outros países. Entre 2008 e 2016, o mercado para romances caiu 40%. Em um único ano, 2011, as vendas de livros de ficção em brochura caíram 26%. Mihaly Csikszentmihalyi constatou em sua pesquisa que uma das formas mais simples e comuns de fluxo que as pessoas experimentam na vida é ler um livro. E, como outras formas de fluxo, essa também tem sido barrada em nossa cultura de constante dispersão. Pensei muito sobre isso. Para muitos de nós, ler um livro é a forma de foco mais profunda que experimentamos. Você dedica muitas horas de sua vida, tranquilas, calmas, a um assunto e permite que ele fique marinando na sua mente. É o recurso por meio do qual a maioria dos avanços no pensamento humano ao longo dos últimos 400 anos têm sido elaborados e explicados. E essa experiência está agora em queda livre. Em Provincetown, notei que não só lia mais, mas ia de um jeito diferente. Ficava em uma imersão muito mais profunda nos livros que havia escolhido ler. Perdia-me neles por intervalos de tempo realmente longos, às vezes dias inteiros, e sentia como se estivesse entendendo e relembrando mais aquilo que lia. Era como se naquela cadeira de praia junto ao mar, lendo um livro atrás do outro,
viajasse mais longe do que nos 5 anos precedentes de deslocamentos frenéticos ao redor do mundo. Ia dos campos de batalha das guerras napoleônicas ao sul profundo dos Estados Unidos. Lendo sobre a vida de uma pessoa escravizada, ouvia-me como uma mãe israelita tentando não saber da notícia da morte do filho. Conforme refleti sobre isso, lembrei-me de novo de um livro que havia lido 10 anos antes, A Geração Superficial, de Nicholas Carr. Uma obra de referência que alertou as pessoas para um aspecto crucial da crescente crise de atenção. Ele advertiu que nossa maneira de ler parece estar mudando à medida que migramos para a internet. E então pesquisei um dos principais nomes nos quais ele se apoiou, a fim de ver o que havia sido aprendido desde então. Anne Mardin é professora de letramento na Universidade Stavanger, na Noruega, e explicou que em 2 décadas de pesquisa sobre o assunto comprovou algo crucial. Ler livros é algo que nos treina a ler de uma maneira particular, linear, focada em uma só coisa por um período sustentado de tempo. Ler a partir de telas, foi o que ela descobriu, nos treina para ler de outra maneira, pulando e passando maniacamente de uma coisa a outra. Os estudos dela concluíram que quando lemos em telas, é mais provável que fiquemos escaneando e lendo superficialmente, correndo os olhos rapidamente pela informação para extrair o que precisamos. Mas, segundo ela, depois de fazer isso por uma extensão de tempo suficiente, esse escaneamento e leitura superficial transborda. Começa a colorir ou a influenciar o jeito como lemos em papel. Esse comportamento também se torna, de certo modo, nosso padrão. Foi justamente o que notei quando tentei mergulhar em Dickens logo ao chegarem a Provincetown e me vi apressado, querendo ultrapassá-lo, como se o texto fosse um artigo de notícia e eu quisesse saber logo os fatos principais. Isso cria uma relação diferente com a leitura. Ela deixa de ser uma forma de imersão prazerosa em outro mundo e se torna uma corrida dentro de um supermercado lotado para você pegar o que precisa e sair logo de lá. Quando essa virada acontece, quando sua leitura em tela contamina a leitura em papel, perdemos um pouco dos prazeres de ler os livros e eles se tornam menos atraentes. Isso gera outro efeito em cadeia. Anne realizou estudos nos quais dividiu pessoas em 2 grupos, dando a um dos grupos informações em livro impresso e ao outro as mesmas informações em telas. Perguntaram então a todos o que haviam acabado de ler. Nesse tipo de situação, você descobre que as pessoas compreendem e se lembram menos daquilo que absorvem em telas. Existe hoje ampla evidência científica disso, a partir de 54 estudos, e ela explicou que o tópico é referido como inferioridade de tela. Essa lacuna na compreensão entre livros e telas é grande o suficiente para que em crianças do ensino elementar seja equivalente a 2/3 de um ano no desenvolvimento da compreensão da leitura. Enquanto ela falava, percebi que, de certo modo, essa queda no índice de leitura de livros é sintoma da atrofia da nossa atenção e que também pode ser uma das suas causas. É uma espiral. Conforme passamos de livros para telas, vamos perdendo um pouco a capacidade de ler em profundidade que é própria dos livros, e isso, por sua vez, reduz nossa probabilidade de ler livros. É como quando você ganha peso e, por essa razão, sente cada vez mais dificuldade para se exercitar. Como resultado, Anne contou que sua preocupação era que acabássemos perdendo de vez nossa capacidade de ler textos longos e também a nossa paciência cognitiva e o vigor e a capacidade de lidar com textos desafiadores no aspecto cognitivo. Quando estava em Harvard realizando entrevistas, um professor me contou que precisava fazer o maior esforço para que seus alunos lessem até mesmo livros muito curtos e que cada vez mais lhes indicava podcasts e vídeos do YouTube para assistir. E estamos falando de Harvard. Comecei a tentar imaginar o que será de um mundo em que essa forma de foco profundo encolhe tanto e tão rápido. O que acontecerá quando essa camada mais profunda de pensamento se tornar disponível a um número muito menor de pessoas até virar o interesse de uma pequena minoria, como ocorre com a ópera ou o voleibol? Conforme andava pelas ruas de Provincetown, meditando sobre algumas destas questões, eu me vi pensando de novo em uma famosa ideia que agora percebia que nunca havia compreendido de fato, e que também foi tratada de forma diferente por Nicholas Carr em seu livro.
Na década de 60, o professor canadense Marshall McLuhan falou muito sobre a chegada da televisão e como ela vinha transformando nossa maneira de enxergar o mundo. Disse que essas mudanças eram tão extensas e profundas que ficava difícil vê-las realmente. Quando tentou resumir isso em uma expressão, afirmou que o meio é a mensagem. O que ele quis dizer, penso eu, é que quando uma nova tecnologia chega, você pensa nela como se fosse um tubo, isto é, alguém despejando informação em uma ponta e você recebendo-a não filtrada na outra. Mas não é assim. Toda vez que um novo meio aparece, seja a invenção do livro impresso, a TV ou o Twitter, e você começa a usá-lo, é como se estivesse colocando um novo tipo de óculos com suas cores e lentes especiais. Cada par de óculos que coloca faz você ver as coisas de um jeito diferente. Assim, por exemplo, quando você começa a assistir televisão, antes de absorver a mensagem de qualquer programa em particular, seja um programa de variedade, seja um seriado sobre homicídios, começa a ver o mundo como se ele fosse modelado como a própria televisão. É por isso que McLuhan disse que toda vez que aparece um novo meio, uma nova maneira de os humanos se comunicarem, traz embutido nele uma mensagem. Ele guia você sutilmente para ver o mundo de acordo com um novo conjunto de códigos. Segundo McLuhan, a maneira pela qual a informação chega é mais importante que a própria informação. A TV ensina a você que o mundo é rápido, que consiste em superficialidades e aparências, que tudo no mundo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso me fez especular qual seria a mensagem que estamos absorvendo das mídias sociais e de que maneira ela se compara à mensagem que absorvemos dos livros impressos. Pensei primeiro no Twitter. Quando entra nesse site, não importa se você é o Donald Trump ou o Bernie Sanders ou uma celebridade qualquer, você está absorvendo uma mensagem por meio e enviando-a aos seus seguidores. Qual é essa mensagem? Primeiro, que não deve focar em apenas uma única coisa por muito tempo. O mundo pode e deve ser entendido a partir de declarações curtas, simples, de 280 caracteres. Segundo, o mundo deve ser interpretado e entendido de modo assertivo e muito rápido. Terceiro, o que mais importa é se as pessoas concordam imediatamente com e aplaudem suas declarações curtas, simples e rápidas. Uma declaração bem-sucedida é aquela que muitas pessoas imediatamente aplaudem. Uma declaração mal-sucedida é aquela que as pessoas imediatamente ignoram ou condenam. Quando você tuita, antes que diga mais alguma coisa, está dizendo que em algum nível concorda com essas três premissas. Você colocou esse óculos e está vendo o mundo através deles. E quanto ao Facebook? Qual é a mensagem nesse meio? Parece que é, em primeiro lugar, que a sua vida existe para ser exibida para as outras pessoas e que você deve ter como meta mostrar diariamente aos seus amigos alguns destaques editados de sua vida. Segundo, o que importa é se as pessoas gostam imediatamente dessas edições cuidadosamente selecionadas que você passa o dia produzindo. Terceiro, que alguém é seu amigo se você regularmente vê os destaques editados dele e ele vê os seus. É isso o que amizade significa. E quanto ao Instagram? Primeiro, o que importa é como você olha para o mundo exterior. Segundo, o que importa é como você olha para o mundo exterior. Terceiro, o que importa é como você olha para o mundo exterior. Quarto, o que importa é se as pessoas gostam de como você olha para o mundo exterior. Não estou dizendo isso para produzir um efeito divertido ou sarcástico. Essa é de fato a mensagem que o site oferece. Percebi então uma das principais razões pelas quais as mídias sociais me fazem sentir tão fora de sintonia com o mundo e comigo mesmo. Acho que todas essas ideias, todas as mensagens implícitas nessas mídias estão equivocadas. Vamos examinar o Twitter. O mundo, na realidade, é complexo. Para poder expressar isso honestamente, em geral, é preciso focar em uma coisa por um intervalo de tempo significativo e é preciso ter espaço para poder falar longamente. São bem poucas as coisas que vale a pena dizer e que podem ser explicadas em 280 caracteres. Se sua reação a uma ideia imediata, a não ser que tenha acumulado anos de experiência no tópico mais amplo, o mais provável é que ela seja superficial e desinteressante. O fato de as pessoas concordarem imediatamente com você não indica que aquilo que está dizendo seja verdadeiro ou certo. Você terá que concluir por si.
A realidade só pode ser compreendida de maneira sensata se fizermos o oposto das mensagens do Twitter. O mundo é complexo e requer foco constante para ser entendido. É preciso refletir a respeito dele e compreendê-lo com calma. E as verdades mais importantes costumam se afigurarem populares da primeira vez que são formuladas. Eu notei que os períodos da minha vida em que fui mais bem-sucedido no Twitter, em termos de seguidores e retweets, foram quando fui menos sutil como ser humano, quando me mostrei privado de atenção, simplista e injurioso. Claro que ocasionalmente há pérolas de insight, mas se ele se torna seu modo dominante de absorver informação, acredito que a qualidade do pensamento vai declinar rapidamente. O mesmo vale para um Instagram. Gosto de ver gente bonita como todo mundo, mas achar que a vida gira basicamente em torno dessas superficialidades, obter aprovação por sua barriga definida ou porque você fica linda de biquíni, é uma receita para a infelicidade. E o mesmo vale para boa parte de nossa interação no Facebook. Não tem nada a ver com a amizade uma pessoa mostrar interesse invejoso pelas fotos de outra, por suas ostentações e queixas, e esperar que outras façam o mesmo em relação a ela. Na realidade, isso é bem o oposto de amizade. Amizade é quando um olha nos olhos do outro, fazem coisas juntos no mundo, quando é uma infindável troca de boas risadas, de abraços apertados, de alegria, dores e dança. E são essas coisas que o Facebook com frequência drena de você ao preencher seu tempo com paródias vazias de amizade. Depois de pensar em tudo isso, voltei aos livros impressos que vinha empilhando junto à parede da minha casa de praia. Fiquei me perguntando, qual seria a mensagem embutida na mídia livro impresso? Antes que as palavras transmitiam seu sentido específico, a mídia do livro nos fala de várias coisas. Em primeiro lugar, que a vida é complexa e que, para você entendê-la, precisa reservar uma boa porção de tempo e pensar profundamente a respeito. Precisa desacelerar. Em segundo lugar, que há um valor em deixar de lado suas outras preocupações e focar a atenção em uma coisa só, frase por frase, página por página. Em terceiro lugar, que vale a pena pensar profundamente a respeito de como as outras pessoas vivem e como suas mentes funcionam. Elas têm vidas interiores complexas igual a você. Eu concordo com as mensagens da mídia livro. Penso que são verdadeiras. Acredito que incentivam as melhores partes da natureza humana e que uma vida com muitos episódios de foco profundo é uma boa vida. É por isso que ler livros é algo que me nutre. E não concordo com as mensagens trazidas pela mídia das redes sociais. Penso que elas alimentam as partes mais feias e rasas da minha natureza. É por isso que gastar tempo nesse site, mesmo quando pelas regras do jogo eu me desempenho bem e ganho likes e seguidores, cria em mim a sensação de que estou ficando esvaziado e infeliz. Gosto da pessoa que me torno quando leio um monte de livros e não gosto da pessoa que me torno quando passo um monte de tempo nas redes sociais. Mas então questionei se não estaria me iludindo. Afinal, tratavam-se apenas de sensações e intuições minhas. Portanto, mais tarde fui até a Universidade de York, em Toronto, entrevistar Raymond Mar, que é professor de psicologia ali. Raymond é um dos cientistas sociais que mais estudou os efeitos que a leitura de livros tem sobre nossa consciência, e a pesquisa dele ajudou a abrir um caminho distinto de pensamento a respeito da questão. Quando era garotinho, Raymond lia obsessivamente, mas nunca lhe ocorrera avaliar como a própria leitura poderia afetar como a nossa mente trabalha. Até que foi para a universidade seu orientador, o professor Kate Otley, sugeriu-lhe um pensamento. Quando alguém lê um romance, uma situação mergulha nele para saber como é estar na cabeça de outra pessoa. Simula uma situação social. Imagina outras pessoas e as experiências que elas têm. E o faz de maneira profunda e complexa. Então, disse ele, se alguém lê um monte de romances, talvez se torne melhor em compreender de fato as pessoas que estão fora daquelas páginas. Talvez a ficção seja uma espécie de treino de musculação para a empatia, melhorando nossa capacidade de sentir empatia pelas outras pessoas, que é uma das formas de foco mais ricas e preciosas que temos. Juntos, os dois decidiram iniciar o estudo dessa questão em moldes científicos. É uma coisa complicada de estudar. Outros cientistas desenvolveram uma técnica que consiste em dar a alguém um trecho para ler e então imediatamente testar sua empatia. Mas, para Raymond, isso era falho.
Se a leitura nos afeta, ela promoverá uma remodelação ao longo de um tempo maior. Não é como o êxtase, que alguém engole e experimenta efeitos imediatos por várias horas. Com seus colegas, ele propôs um experimento inteligente em 3 estágios, projetado para ver se esse efeito de longo prazo de fato existia. Ao participar desse teste, a pessoa era levada a um laboratório e recebia uma lista de nomes. Alguns eram de romancistas famosos, havia também nomes de escritores famosos, mas não de ficção, e alguns nomes de pessoas aleatórias que não eram escritores. Pedia-se então que se traçasse um círculo nos nomes dos romancistas e depois, separadamente, que circulasse os nomes dos escritores de não ficção. Raymond conjecturou que as pessoas que tivessem lido mais romances ao longo da vida seriam capazes de identificar mais nomes de escritores de ficção. No momento, ele dispunha também de um interessante grupo de comparação, pessoas que haviam lido muitos livros de não ficção. Então, aplicou a todos os participantes 2 testes. O primeiro empregava uma técnica às vezes utilizada para diagnosticar autismo. O participante observa uma série de fotos da área dos olhos de algumas pessoas e então tem que responder: no que essa pessoa está pensando? É uma maneira de avaliar o quanto alguém é bom em ler os sinais sutis que revelam o estado emocional de outra pessoa. No segundo teste, o participante assiste a vários vídeos de pessoas reais em situações reais. Por exemplo, 2 homens que acabaram de jogar uma partida de squash e estão conversando. E precisa dizer: o que está acontecendo ali? Qual dos dois ganhou a partida? Que tipo de relacionamento existe entre os dois? Como estão se sentindo? Raymond e os pesquisadores conheciam a resposta real, portanto, podiam ver quais eram os participantes que tinham melhor desempenho em ler os sinais sociais e dizer do que se tratava. Quando eles obtiveram os resultados, viram que eram claros. Quanto mais romances alguém lê, melhor é em ler as emoções das outras pessoas. Era um efeito poderoso. Não se tratava apenas de uma indicação de que a pessoa era mais instruída, porque a leitura de livros de não ficção, ao contrário, não tinha efeito sobre a empatia. Perguntei a Raymond por quê. A leitura, disse ele, cria uma forma única de consciência. Ao ler, direcionamos a atenção para fora, para o mundo da página, e ao mesmo tempo, enormes quantidades de atenção vão para dentro, à medida que imaginamos e simulamos aquilo mentalmente. É diferente de simplesmente fechar os olhos e tentar imaginar algo da própria cabeça. É algo que está sendo estruturado, mas nossa atenção fica em um lugar muito peculiar e flutua não só em direção à página, em direção às palavras, mas também oscila depois para dentro, em direção ao que aquelas palavras representam. É uma maneira de combinar a atenção dirigida para fora e a atenção dirigida para dentro. Quando alguém lê ficção em particular, imagina como é ser outra pessoa. A pessoa se vê, diz ele, tentando compreender os diferentes personagens, suas motivações, suas metas, rastreando essas várias coisas. É uma prática. Provavelmente usamos os mesmos tipos de processos cognitivos que usaríamos para compreender nossos pares na vida real. Você simula ser outro ser humano tão bem que a ficção passa a ser um simulador de realidade virtual muito melhor que as máquinas atualmente comercializadas sob este nome. Segundo Raymond, cada um de nós só consegue experimentar uma pequena fração da condição de um ser humano vivendo nos dias de hoje, mas ao ler ficção, conseguimos nos ver dentro das experiências de outras pessoas. Isso não desaparece quando se sai do romance. Quando mais tarde encontramos uma pessoa no mundo real, nos sentimos mais capazes de imaginar como é ser aquela pessoa. Já a leitura de um relato factual, apesar de nos dar mais conhecimento, não tem esse efeito de expandir a empatia. Existem agora dezenas de outros estudos replicando o efeito essencial que Raymond descobriu. Perguntei para ele o que aconteceria se descobríssemos uma droga que turbinasse a empatia tanto quanto a leitura de ficção tem mostrado fazer no trabalho dele. Se não tivesse efeitos colaterais, respondeu, acho que seria uma droga muito popular. Quanto mais falava com Raymond, mais refletia que a empatia é uma das formas mais complexas de atenção que temos, e a mais preciosa. Muitos dos mais importantes avanços na história humana têm sido na área da empatia.
como o entendimento por parte de algumas pessoas brancas de que outros grupos étnicos têm sentimentos e capacidades e sonhos iguais aos delas. O entendimento por parte de alguns homens de que a maneira pela qual têm exercido poder sobre as mulheres não era legítima e causava um sofrimento real. O entendimento por muitos heterossexuais de que o amor gay não deve nada ao amor hétero. A empatia torna o progresso possível, e toda vez que se amplia a empatia humana, você abre o universo um pouco mais. Mas, como Raymond é o primeiro a destacar, esses resultados podem ser interpretados de maneira muito diferente. É provável que ler ficção ao longo do tempo estimule sua empatia, mas talvez as pessoas que já são empáticas por natureza simplesmente sintam maior atração pela leitura de romances. Isso torna sua pesquisa controversa e contestada. Ele disse que é provável que ambas as coisas sejam verdadeiras, que ler ficção estimula a empatia e que pessoas empáticas sejam mais atraídas a ler ficção. Mas há indícios, disse ele, de que a leitura de ficção tem efeito realmente significativo. Um de seus estudos revelou que quanto mais lemos histórias para uma criança, algo que é mais uma escolha dos pais do que dela, melhor ela se torna em ler as emoções dos outros. Isso sugere que a experiência de ouvir histórias realmente expande a empatia nas crianças. Temos, portanto, razões para acreditar que ler ficção estimula nossa empatia. Mas será que sabemos o que as formas que em grande parte substituem a ficção, como as redes sociais, estão fazendo conosco? Raymond diz que é muito fácil assumir uma atitude snob em relação às mídias sociais e cair em uma espécie de pânico moral, algo que ele considera uma maneira fútil de pensar. Há muita coisa boa nas redes, enfatizou. Os efeitos que ele descreve não têm a ver primariamente com a página impressa, de acordo com o que ele tem a ver com o fato de estar imerso em uma narrativa complexa que simula o mundo social. Seus estudos descobriram que longas séries de TV são tão eficazes quanto. Mas há um porém. Um de seus estudos mostrou que as crianças são mais empáticas quando leem histórias ou assistem filmes, mas isso não ocorre quando assistem a programas mais curtos. Isso parece corresponder, penso eu, àquilo que vemos nas mídias sociais. Se você vê o mundo através de fragmentos, sua empatia raramente é despertada, pelo menos da maneira que ocorre quando você se envolve com algo de forma sustentada, com foco. Enquanto conversava com ele, pensei, nós internalizamos a textura das vozes às quais ficamos expostos. Quando você se expõe às histórias complexas a respeito da vida interior de outras pessoas e por períodos de tempo extensos, isso reformula os padrões da sua consciência. Além disso, você fica mais perceptivo, mais aberto e empático. Se, ao contrário, você se expõe várias horas por dia a fragmentos desconectados daquelas coisas gritantes e furiosas que predominam nas redes sociais, seus pensamentos começarão a ser modelados assim. Suas vozes interiores ficarão mais cruas, mais vociferantes, menos capazes de ouvir pensamentos sutis e gentis. Tenha cuidado com as tecnologias que você usa, porque sua consciência ao longo do tempo será modelada de acordo. Antes de me despedir de Raymond, perguntei por que ele passara tanto tempo estudando os efeitos que a leitura de ficção tem na consciência humana. Até o momento em que lhe fiz essa pergunta, ele havia se mostrado um especialista em dados, explicando seus métodos com grande detalhamento. Mas, ao responder essa pergunta, seu rosto se iluminou. Estamos todos na mesma bola de barro e água que potencialmente se encaminha para um fim catastrófico. Se queremos resolver esses problemas, não conseguiremos fazê-lo sozinhos, disse ele. Por isso acho a empatia tão valiosa. E assim finalizamos mais esse capítulo brilhante. Gostei muito. Se esse capítulo trouxe um insight para você, coloque-o em prática hoje mesmo. Nos vemos no próximo capítulo de Foco Bota. Até lá.